Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 7 do livro de Romanos. Romanos no capítulo 7. Enquanto você acha, diga ao Espírito Santo: enche esta casa, Espírito Santo. Porque quando esta casa estiver cheia, nada mais pode encher. Esse cântico ele é muito forte. Fala: enche-me de ti, eu quero ser a tua casa, porque se você estiver aqui, não tem lugar para o pecado. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A questão do ser cheio do Espírito Santo, a questão de dar lugar ao Espírito Santo em nós, a questão de não deixar espaço para outra coisa senão somente a presença de Deus em nossas vidas. Você pode ser muito mais cheio de Deus do que você já é. Você acredita nisso? Sim ou não? Eu posso ser muito mais cheio de Deus do que eu sou hoje. O problema é que muitas vezes nós deixamos espaços, nós deixamos lacunas, por achar que tá bom, a síndrome do tá bom assim, a síndrome do tô legal, tô tranquilo, assim já tá de bom tamanho. E eu quero ler um livro de Romanos, no capítulo 7, quando Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele diz assim, do versículo 7 em diante: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto no pecado, estava morto o pecado, e eu em algum tempo vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço ou pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ufa! Você pode dizer assim: glória a Deus. Mais forte, diga um pouco mais forte, igual pentecostal. Diga assim: glória a Deus.
Dá até uma arrastada no glória, fala, oh glória a Deus. Parece que vai esfriando, a gente vai entrando num ostracismo, né? A gente fica tudo... Aí cadê a Ana Paula aí, Ana Paula, né? Fica fazendo a leitura das pessoas, né? Então nem sempre você está fechado por depressão, às vezes é frio mesmo. Mas solta os braços aí, descruza os braços. Fala assim, ô glória. Dá uma melhorada, você viu? Você libera o diafragma e o glória sai. Aí você fechado, você fala, ô glória. Você está pressionando o diafragma. Então Paulo ele diz assim, olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho raiva de mim mesmo. Paulo ele está dizendo assim, olha, tem momentos que eu tenho vontade de me matar. Paulo ele está dizendo assim, olha, tem momentos que eu fico decepcionado comigo mesmo. Porque pelo meu caminhar com Cristo, eu sei o bem que eu tenho que realizar, mas constantemente me pego realizando aquilo que eu não queria realizar. Paulo ele diz assim, olha, tem momento, e não julgando ninguém, eu julgo a partir de mim, então a minha vida, eu falo a partir da minha vida. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Contextualizando, Paulo está dizendo assim, eu não sou tão ruim quanto pareço. Eu tenho conhecido a palavra de Deus e a palavra de Deus tem começado a me transformar, mas constantemente eu me pego fazendo o que eu não queria fazer. Constantemente eu me pego incorrendo nos mesmos erros do meu passado. Constantemente eu me pego falando coisas das quais eu me arrependo. E eu sei que isso acontece com cada um de nós. Todos os dias nós nos pegamos fazendo coisas das quais nós nos envergonhamos de contar para alguém que ainda fazemos. Todos os dias nós falamos palavras das quais nós nos arrependemos depois. Todos os dias nós praticamos atos dos quais temos vergonha, porque somos conhecedores da palavra. Todos os dias nós nos pegamos pisando na jaca, metendo o pé na jaca, falando, puxa, por que eu fiz isso? Eu sou conhecedor da palavra, por que eu fui grosseiro? Por que eu falei essa palavra que feriu? Por que eu agi dessa forma? Eu sei que talvez com você não aconteça isso, mas comigo acontece constantemente. Quando eu digo uma palavra dura, eu falo, por que eu disse essa palavra dura? Ou às vezes porque eu faço algo, eu falo, puxa, eu não queria ter feito isso. Puxa, eu queria ter feito bem, mas o bem que eu queria fazer eu não consegui. Eu acabei ainda fazendo mal, porque eu habito num corpo que foi vendido como escravo do pecado. E aí é o que diz esse cântico, né? Então, Senhor, liberta-me, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, porque se o Senhor estiver aqui, estou tranquilo. Então coloque a mão sobre o teu coração e diga, Deus, toma todo esse coração. E aí, pensando a partir disso, nós somos, a Bíblia diz que um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Dizem alguns teólogos, como o pastor Daniel, teólogo aqui, mas ele não diz isso, mas tem teólogos que dizem que nós somos dicotômicos, que a alma e o espírito são um só no corpo. Mas enfim, nós somos seres criados por Deus, que temos um corpo, uma alma e um espírito. E muitas vezes o que nós queremos fazer, às vezes milita contra o outro, briga contra o outro dentro de nós. O apóstolo Paulo,
falando aos Gálatas, ele fala assim, que é uma luta constante dentro de nós, da carne contra o Espírito. Há uma luta constante dentro de nós, dos nossos desejos carnais contra aquilo que é espiritual. E Paulo escreve no livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo ele escreve a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E ele fala, há uma luta constante. Paulo ele vivia esse conflito constantemente. Olha, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo. Quão miserável homem que sou. E ele não estava analisando a vida dele a partir da vida do outro, ele estava analisando a vida dele a partir do espelho da casa dele. Então não me julgue a partir das suas experiências. Eu não posso te julgar a partir das minhas experiências, porque as minhas experiências elas são pontuais em Deus. O que eu passei faz parte da minha história. O que você passa faz parte da sua história. Então Paulo está dizendo a respeito dele. Paulo estava falando a respeito da vida dele. Olha, eu preciso confessar, o bem que eu quero fazer eu não faço. E é difícil nós admitirmos os nossos erros. É difícil nós admitirmos que somos grosseiros algumas vezes. É difícil nós admitirmos que somos muito falantes algumas outras vezes. É difícil nós admitirmos que somos julgadores e condenadores muitas vezes. Julgar não tem problema, você pode me julgar. Porque muitas vezes você me julga a partir do seu modo de pensar, do seu modo de viver e da sua visão de mundo. Então você julga que as minhas ações estão certas ou estão erradas, dependendo do seu modo de ver. Mas diga para a pessoa que está do teu lado assim, cuidado, para não condenar. Porque julgar, nós julgamos. A gente julga as pessoas pela aparência. Sim ou não? Quantas pessoas que você nunca conversou com ela, mas você julga ela orgulhosa ou soberba? Só pelo jeito de olhar, esse aí, o narizão empinadão. Porque você julga a partir do quê? Das suas experiências. Talvez alguém me viu hoje de terno, né, terno? E que não me conheça, fala assim, esse cara é soberbo. Ó, eu já fui taxado de orgulhoso, soberbo. Não, eu sou tímido mesmo. Mas às vezes as pessoas julgam os outros a partir da sua experiência. Então Paulo está falando assim, olha, eu não estou julgando ninguém a partir de nada. Eu estou falando a partir da minha vida. A partir da minha vida eu estou decepcionado comigo mesmo, porque o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Então a culpa não é do governo, a culpa não é do pastor, a culpa não é da minha esposa, a culpa é minha mesmo. Quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo assim, olha, segundo o espelho da minha casa, eu sou feio mesmo. Pastor Daniel disse aqui à tarde, né, que como que foi a respeito do padrão de beleza, né? É relativo, né? Eu sei que para alguns não é fácil ficar perto de mim, porque fica mais feio, né? Por isso tem pessoas que querem andar comigo, porque falam, não, perto dele eu fico feio demais. Mas é relativo, aí você fica perto de um outro feio, você fala, nossa, eu sou lindo. É assim ou não é? Tô brincando. Todo mundo tem sua beleza. Deus está lá no fundinho, Está bem escondido, né? Mas Paulo fala assim, a partir de mim. Eu não estou me colocando como referência perto de outras pessoas. Diga para a pessoa que está do lado assim, não se compare comigo. Por quê? Porque senão nós vamos viver vidas frustradas. Se eu começar a colocar a minha vida perto de outro, para ter o outro como parâmetro de sucesso para mim, eu vou me frustrar. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, sede meus imitadores, pois eu imito a quem? Eu imito a Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque todos nós temos as nossas particularidades, todos nós temos a nossa humanidade.
na nossa humanidade habitam os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, porque nós somos humanos. Tem um cântico que diz assim: sou humano, não consigo ser perfeito. Na minha humanidade habita coisas que não são boas, mas que talvez estarão ali para sempre comigo. Agora o problema é que quando eu deixo essas coisas que fazem parte da minha humanidade florescer de uma forma grosseira, elas se tornam obras da carne. Todo mundo tem medo, e o medo para alguns é bom, para outros também. O medo, em certas proporções, ele é bom, mas o medo exagerado, ele se torna danoso. O medo exagerado, ele rouba de nós o propósito. Então Paulo, falando aos Gálatas, ele fala assim: olha, há frutos e obras existem obras da carne e o fruto do Espírito. Então Paulo, ele vivia constantemente esta luta da sua humanidade com a humanidade de Cristo habitando nele. Ele dizia assim aos Gálatas: não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. A vida que vivo não vivo mais em mim, agora é Cristo que vive a partir de mim. Então por isso que nós precisamos louvar a Deus e cantar todo dia: Deus, enche-me de Ti, enche-me de Ti. Cristo tinha suas humanidades. Jesus como homem teve seus momentos de medo. Jesus como homem teve seus momentos de angústia. Jesus como homem, Jesus chorou. Então você não tem problema de ter os seus momentos de angústia. Isso você vai ter. É impossível você dizer a uma pessoa: não fique angustiada, porque tem momentos que virão o medo, tem momentos que vão vir momentos de angústia. Mas isso não pode roubar o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que submeter a minha vida ao senhorio de Cristo, e o fluir do Espírito Santo em mim vai fazer com que tudo isso faça com que eu entenda o propósito. Quem aqui já teve medo? Quem tem medo? Diga para a pessoa que está do lado: você é humano. Você não precisa se mostrar forte. A Bíblia diz: digo fraco, forte sou. Ou seja, eu tenho meus momentos de medo, eu tenho meus momentos de angústia, eu tenho meus momentos que eu quero me trancar no quarto e não sair de lá. E isso não é pecado, porque isso faz parte da minha humanidade. Eu sou um ser humano. Humanidade significa características específicas da natureza humana. Então não é porque eu aceitei Jesus e que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim que eu não vou ter alguns momentos de medo, de incerteza, de dúvida. Não é porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim que não vai ter momentos que eu vou ter vontade de chorar. Eu posso chorar, eu posso ficar triste, mas isso não pode ser uma constância na minha vida. O que Paulo estava dizendo aos romanos é assim: ó, eu não sou bom homem, eu nasci num corpo de pecado, vendido como escravo ao pecado. E a lei foi boa porque a lei me colocou como parâmetro do que era certo e errado. A lei é boa. Imagine um país sem lei. Como seria um país sem lei? Quem tem filhos aqui? Na sua casa tem regra para os filhos? Você estabeleceu leis lá dentro da sua casa ou não? Olha, não mexa aqui. Por que não mexe? Porque não vai mexer. Não faça isso. Agora tem casa que parece um quartel-general, né? Mas Paulo está falando assim: a lei ela é boa, porque a lei me dá parâmetro do certo e o errado. Agora o problema é que tem coisas que eu quero realizar e eu não estou conseguindo realizar. O bem que eu quero realizar eu não estou conseguindo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 5. Jesus, ele teve muitos momentos a qual sua humanidade foi exposta. Jesus teve momentos que chorou. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou.
Quando Jesus foi orar no Getsêmani, a alma dele estava profundamente angustiada. Em tantos outros momentos, Jesus ele se compadecia do problema do outro. A Bíblia fala que quando João Batista morreu, Jesus foi para casa. A Bíblia diz que quando João Batista morreu, Jesus foi para casa para chorar a morte do primo, e não pôde chorar porque as pessoas estavam do lado de fora pedindo a realização de milagres. E os discípulos falaram assim: bom, deixa Jesus chorar. Ele falou: não, eu estou aqui para isso, para cumprir o propósito. E no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, 17, 5:17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, a terra produziu o quê? Seu fruto. Ou seja, Tiago está dizendo assim: Elias, ele passou pelas mesmas situações difíceis que nós passamos. Elias, ele tinha um coração muitas vezes enganoso, assim como nós temos, que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você submeta a tua vida ao poder do Espírito Santo. Aleluia! Que você nessa noite não fique se culpando pelos seus erros. Que você nessa noite não fique apontando suas falhas toda hora, mas que você submeta tudo isso à direção do Espírito Santo. Que você possa dizer ao Espírito Santo: olha, Espírito Santo, enche esta casa, porque se esta casa estiver cheia, não vai ter lugar para o pecado. Porque se esta casa, Espírito Santo, estiver cheia, eu não vou conseguir praticar o mal. E ainda que eu pratique, a Bíblia diz assim que quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E ninguém precisa falar que eu tenho que me arrepender. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é os dedos acusatórios, não são as pessoas apontando o dedo e dizendo que eu errei. É o Espírito Santo que vai dizer assim: meu, você errou, você falhou. Porque eu sei quando eu erro, eu sei quando eu falho. Eu não preciso que ninguém fique toda hora: olha, vamos orar para se arrepender. Já viu aquela, tem os profetas apocalípticos, né? Que acho que tudo vai mudar, só tem que ter arrependimento. Porque quando eu falo para o outro se arrepender, eu estou julgando e condenando a partir da minha vida e do meu conceito. É muito sério quando eu tenho muito medo quando eu falo para alguém: Deus falou comigo a respeito da sua vida. Porque o Deus falou comigo me empodera de uma forma que eu constranjo a outra pessoa a me obedecer. Sim ou não? Quando uma pessoa chega para você e fala assim: olha, Deus mandou eu te falar, você fala... E aí depois você sai até assim, né? Você não vai nem questionar, porque Deus mandou. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu vou falar a partir da minha vida, eu vou falar a partir do meu coração, a partir das minhas falhas. Porque eu sou humano, não consigo ser perfeito. Eu peco como você peca. O apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não consigo. Olha, eu quero tratar melhor a minha esposa, mas não estou conseguindo. Eu estou grosseiro, acho que eu preciso fazer o curso Casados para Sempre. Por quê? Porque nós julgamos o outro a partir de nós. Às vezes nós temos um nível elevado de santidade que nos coloca num patamar de semideus, né? E aí parece que todo o resto tem que se arrepender de tudo e viver uma vida de arrependimento. Se arrependa, raça de víboras. É interessante que João Batista, ele pregava o arrependimento. Sabe por quê?
Porque as pessoas não eram batizadas, não tinha uma transformação de vida. Então era como diz o pastor Daniel, era cíclico o negócio. Todo dia ele encontrava com as mesmas pessoas e dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Aí a pessoa ia lá, pecava, voltava a ouvir João Batista no outro dia: arrependei-vos, raça de víbora. E aí Paulo começa a entender toda a graça de Deus, o agir do Espírito Santo. E Paulo ele escreve muito a respeito do Espírito Santo. E Paulo, quando ele começa a ter todas essas intimidades com o Espírito Santo, ele fala assim: bom, peraí, todo mundo é falho. Ele tratava com a igreja de Corinto ali na rédea curta, porque ele fala: não pude falar vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Mas em momento algum ele fala: vocês vão para o inferno, seus endemoniados. Aí escrevendo aos Romanos ele fala assim: olha, eu preciso dizer para vocês que o bem que eu quero fazer eu acabo não conseguindo fazer. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 5. Segure na mão da pessoa que está do teu lado. Diga para ele, diga para ela assim, diga assim: eu sou tão falho. Sou tão falho, irmão. Você pode dizer isso para ele? Pra ela, mais uma vez, diga: eu sou tão falho, irmão. Se você puder dizer para ele, diga assim para ele, fala assim: não olhe para o meu Facebook não, porque eu lá só coloco os momentos bons. Sim ou não? Lá a gente só coloca cabelo penteado e dente escovado. A gente vende uma imagem falsa. Sim ou não? Estou falando a partir de mim. A gente não acorda lá: tirou a foto, postou a selfie, bom dia. E quando tem uma pessoa que faz isso, você rola rápido e fala: nossa, está amarrado. Não é? Porque nós queremos mostrar para o próximo, e isso não é errado, que nós estamos bem. O problema é quando nós queremos mostrar para o próximo que nós estamos bem para diminuir o próximo. O problema é quando eu quero mostrar para o próximo que eu estou bem para me colocar numa posição melhor do que o próximo. O problema é quando eu quero apontar o erro do próximo como se eu não errasse também. E aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz assim: vamos ler o versículo 14 em diante. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. De que forma que eu vou me encher do Espírito? Vim para a igreja e ficar: oh glória, 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 glória. Mas olha o que Paulo fala: você quer se encher do Espírito, quer ser cheio do Espírito? Falando entre vós salmos, hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que? Olha o que diz aí: como que eu vou me encher do Espírito? O versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros, no que? No temor a Deus. Olha o que Paulo está dizendo: você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser uma pessoa plena no Espírito, se sujeite ao seu próximo.
E se sujeitar ao próximo é se colocar igual. Se sujeitar ao próximo é, somos igual. Isso aqui é se sujeitar, é sentar, dizer: olha, Pai, eu te amo, você é uma bênção na minha vida. Isso é se sujeitar. É sentar e colocar o olho no olho, não o olho. Ei, tudo bem? Como é que tá? Não muda? Sim. Eu sou. Tudo bem? Então Paulo está falando assim: quer ser cheio do Espírito Santo? Se sujeite um ao outro. Fala da palavra. Cante cânticos espirituais. Adore ao Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se encha da palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a ter a palavra como espelho para a sua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Pare de olhar o A, o B e o C. Olhe para a palavra de Deus. E quanto mais você olhar para a palavra de Deus, você vai colocando a sua humanidade em sujeição ao Espírito Santo. E ainda que você tenha medo, passe por momentos de angústia, você vai dizer assim: Espírito Santo, tome o controle da minha vida em toda e qualquer situação. E quando você se sujeitar ao Espírito Santo, você vai parar de olhar para as pessoas como pecadoras e vai entender que você é um como ela, como ele. Sabe essa crise que nós estamos passando? Eu sempre falo isso, que crise ela é boa porque nos tira da zona de conforto. A crise me ensinou algumas coisas essa semana de crise. Eu andava 60 km por dia. Eu ando na média de 60 a 70 km por dia de carro. A crise, eu consegui ajustar o meu trajeto para andar 25 a 30 km por dia. Ou seja, a crise me fez enxergar que eu estava gastando o dobro do que era necessário. Então crises virão e as crises vai nos ensinar ou não. Agora tem gente que passa pela crise, acabou, vou continuar minha vida normal. E o que você aprendeu com tudo isso? Que o governo é corrupto. Eu não vou entrar nem no mérito disso, né? Eu falei aqui na vigília, olha só. Que isso, que aquilo. Que acha que o Temer é corrupto? Não responda. Mas quem compra DVD pirata? O Temer acho que não compra. Ou seja, nós julgamos o outro a partir dos nossos pecados. Nós julgamos o outro a partir das nossas falhas. Então Paulo ele diz assim: olha, eu quero me sujeitar a vocês e dizer que eu não estou conseguindo fazer o bem que eu quero fazer. O que eu estou realizando é o mal que eu não quero realizar. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: olha, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. De que forma? Cantando, louvando, adorando, lendo a palavra e sujeitando-vos uns aos outros. É falar assim: olha, irmão, estamos juntos, te amo. Quer 1 litro de gasolina? Aí agora, você viu lá, né? Coloquei esse dia no Facebook. Entrei no posto de gasolina, senti até ostentação, né? Quer pôr gasolina? Não, nós vamos encher o pneu mesmo. Foi ostentação, porque um dia antes a gente estava lutando por gasolina, né? Mas sujeitar um ao outro e se colocar, é colocar o ombro debaixo da carga. Sabe, o judeu, quando ele fala, quem aqui cumprimenta o irmão com a paz do Senhor? Quem cumprimenta? Levanta a mão, você que fala: irmão, a paz do Senhor. Você fala? Eu também falo. Irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor, Amarildo. Mas o judeu, quando fala Shalom, aí tem os crentes judaizantes: Shalom Adonai, meu amado. Shabbat Shalom. Yeah. Show. O judeu, quando fala Shalom,
ele está declarando a paz sobre a vida do outro. Mas antes dele declarar a paz, ele fala: tem comida na sua casa? Senão não há paz. Suas contas estão pagas? Senão não há paz. Como que eu posso declarar a paz? Eu não me sujeito ao outro. A gente encontra a pessoa sem gasolina, parado no meio do caminho, e passa com a paz, irmão, vai embora. Que paz, que sujeição um ao outro é essa? Paulo está falando assim: ser cheio do Espírito não é pular, rodar, sapatear na igreja, não. Isso é bonito, isso é legal, isso é gostoso, isso é fácil. Mas ser cheio do Espírito Santo é você manifestar o Cristo que está em você na vida do outro. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você manifestar a paz que há em você na vida do outro. Ser cheio do Espírito Santo é você transbordar a ponto que alcance as pessoas que estão ao seu alcance. Você não vai conseguir alcançar todas as pessoas, mas tem pessoas que você consegue tocar. Tem pessoas que você consegue tocar, e normalmente são aqueles que caminham com você. E muita gente fica: irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor. O irmão nem almoçou, não tinha comida na casa dele, mas nós estamos declarando a paz, que a gente está bem. Nós possamos nos submeter ao Espírito Santo, declarar isso: Senhor, enche-me de Ti. Porque cobrar os outros é muito fácil, cobrar amor é fácil, cobrar posicionamento é fácil. E eu não estou falando aqui, entenda bem, no mérito de corrupção ou não corrupção. O problema é do governo, nós também, lógico, né? Mas não questão disso. Mas eu me lembro, uma vez Deus me fez orar pela Dilma. Eu já orei algumas vezes por ela, mas a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos governantes, né? Mas uma vez Deus me fez orar especificamente por ela, quando ela estava ainda exercendo o cargo de presidente. Uma vez que o Brasil foi jogar, se não me engano, na Copa América, e a hora que ela, como presidente, representante maior da nação, se coloca de pé, 50 mil pessoas vaiam ela num estádio. Quem se lembra desse fato? E talvez você estava até lá no meio, hein? Não, não está não. Bom, como representante de um governo corrupto merecia ser vaiada, fora os méritos disso, mas e como pessoa? Se às vezes nós tropeçamos na rua, alguém olha torto para nós, a gente fica vermelho, né? Você já deu testado em poste? Você vem olhando, ainda mais no dia de hoje, você vai mexer no celular, que você dá de cara com porta de vidro, poste, você fica como? Agora imagine 50 mil pessoas no estádio vaiando. E aí nós falamos o quê? Nós cristãos, não estou dizendo o mundo, cristãos, bem feito. E se fosse sua mãe? Você ia gostar que 50 mil pessoas vaiassem sua mãe num estádio? Você ia querer esperar todo mundo para dar porrada em um por um lá na porta. O problema é que a gente não se sujeita um ao outro, porque nós nos achamos tão dignos da glória, que nós achamos que outros são carentes dela e não merecem. Então Paulo está dizendo assim: olha, se coloque em sujeição um ao outro, para que você seja cheio do Espírito Santo. Não zombe da desgraça alheia, porque isso não é caráter cristão, isso não é manifestar o Cristo. O problema é que você julga A, B e governantes e tudo mais a partir das suas frustrações, mas eles também carecem da glória de Deus. Eles também carecem do milagre de Deus. E aí nesse dia Deus me fez orar por ela. Eu falei: Deus, guarda o coração dessa mulher, independente da questão política. Como ser humano, como que aquela mulher não saiu daquele estádio? Como que aquela mulher não chegou no quarto dela naquela noite, pôs a cabeça no travesseiro, deve ter chorado a noite toda. O problema, e o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o bem que eu não quero, este eu faço. E quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um cara que tinha relacionamento com Deus, era um cara que caminhava com Deus. Então todos nós temos
lado humano. Todos nós temos os nossos medos, angústias, aflições, mas há uma luta constante dentro de nós. Todos os dias a nossa carne, ela fica lutando contra o Espírito. Os desejos da nossa carne muitas vezes guerreiam contra o Espírito. Mas que nós possamos nos sujeitar um ao outro, porque nós somos tão queridos por Deus quanto A, quanto B, quanto C. Paulo está falando assim: quer ser cheio do Espírito Santo? Eu não quero te ver na igreja ser cheio do Espírito Santo, lá é fácil. Eu quero te ver caminhando na rua cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu oro, e se eu deixar isso incutido no coração da minha filha ou das pessoas que me ouvem, eu não preciso guardar mais nada do que eu falo. Se guardar Mateus capítulo 22, que é: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, está resolvido. Se há um legado que eu quero deixar, é que as pessoas amem a Deus acima de todas as coisas, acima de carro, acima de finanças, acima de ideologia política, acima de tudo. Ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem tem Bíblia aí? Você precisa de um espelho? A Bíblia é um espelho. O pastor Daniel disse aqui à tarde: a Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa, das coisas mais simples às mais complicadas, tudo. A Bíblia, ela nos responde tudo aquilo que nós temos de dúvida. E a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 13 que toda autoridade que há foi imposta por Deus. E o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Mais, eu preciso mais. Nós precisamos dizer isso para Deus todo dia: Deus, eu preciso mais. Porque às vezes o homem mau que eu sou, ele floresce. Eu não consigo levar desaforo para casa, Deus. Eu desço da cruz facinho, eu desço do salto e roda a baiana. Tá cheio de crente rodando baiana, descendo do salto, descendo da cruz. Não desce da cruz, porque quem foi pregado lá só desce de lá morto. Olha para Jesus. Jesus foi pregado na cruz, e na cruz ele só saiu de lá como? Morto. Por isso que Paulo, ele diz assim: olha, me imita, pois eu imito a Cristo. Que a nossa humanidade ela possa submeter ao senhorio de Cristo. Jesus tinha os seus momentos de humanidade, ele passava momentos de dor, de aflição, mas sabe por que Jesus venceu tudo isso? Porque ele sabia o propósito que ele carregava. Quando eu sei o propósito que norteia a minha vida, por que um pai e uma mãe sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 8 horas da noite, trabalha o dia todo porque gosta? Gosta de trabalhar, precisa trabalhar, mas por que trabalha? Porque precisa ter um propósito, trazer sustento para dentro da sua casa. E quando ele entende que está cumprindo o propósito, ele se submete. Então que nessa noite nós possamos nos submeter ao Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos dizer: Espírito Santo, eu preciso mais do Senhor. Que nessa noite nós possamos dizer assim: olha, eu sou tão falho quanto a minha esposa, eu sou tão falho quanto o meu marido, eu sou tão falho quanto os filhos, eu sou tão falho quanto o presidente da república, eu sou tão falho quanto um cidadão que anda na rua. Que eu comece a olhar para a minha vida, e quando eu começar a olhar para a minha vida, eu vou falar assim: olha, eu sou falho. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará deste corpo mau? Quem me livrará deste corpo maléfico? E aí Paulo diz assim, volta comigo lá em Romanos capítulo 7 para a gente encerrar. Nós vamos cantar esse louvor de novo, e você vai meditar na letra desse cântico.
Mas em Mateus capítulo 7 diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz assim, olha, tem coisa que é incontrolável, acontece, sai, fala. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas aí no versículo 25 ele diz assim, versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, dou graças a Deus, meu coração se rende diante de Deus, porque assim com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu consigo entender, eu estou buscando este entendimento, quem eu sou em Deus. Eu estou buscando me conhecer, eu estou buscando olhar para o espelho e entender quem eu sou. E aí, entendendo quem eu sou, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne. Ou seja, eu não coloco a confiança na minha carne, porque eu tenho medo da minha carne, eu tenho medo da minha humanidade, eu tenho medo do meu senso de justiça, eu tenho medo de quem eu sou. Paulo está dizendo assim, olha, contextualizando, eu tenho medo de mim mesmo, porque eu me conheço. Então eu não dou. José, quando a mulher de Potifar deita na frente de José, o que José faz? Você lembra dessa passagem? A mulher de Potifar deita, José ficou orando em línguas ali, aleluia. José ficou fazendo isso, trazendo para o contexto de Paulo. José falou assim, eu sou pecador, habito num corpo de pecado, eu sei das minhas fraquezas, eu não vou ficar aqui flertando com aquilo que eu sei que pode me vencer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, porque eu me conheço, a crise que eu passei. José dizendo para nós hoje, a crise que eu passei me ensinou quem eu sou. Então eu não vou flertar, não, eu sei que sou fraco. Então pernas para que te quero. Isso é se sujeitar a Deus, reconhecer as fraquezas, reconhecer as falhas. Então se coloque em pé para nós orarmos. Pode contar. Que a gente possa mesmo declarar isso ao Senhor. Senhor, liberta-me de mim. Sabe, às vezes a gente pede, Deus, tira o fulano de perto de mim, tira o ciclano de perto de mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus, tira eu de mim. Porque todo dia que eu olho no espelho eu me vejo, e eu sei quem eu sou. Dali eu não tenho como fugir, Deus. Do banheiro da minha casa eu não tenho para onde correr, porque ali eu me olho no espelho todo dia. Então que você possa dizer isso ao Espírito Santo nessa noite. Diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, liberta-me de mim.